Boa tarde, turma. Começando mais uma live aqui na nossa página Amor Supera Tudo. Hoje com a convidada Fabiane Thomas, candidata a vereadora de Ferraz de Vasconcelos. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde, Fê. Tudo bom? Prazer estar com você aqui, viu? E abraçar essa causa tão nobre e tão digna, né? Posso me apresentar para o pessoal? Pode ser. Eu já ia te pedir para você contar um pouquinho da sua história em Ferraz, até o porquê você veio candidata a vereadora. Correto. Bom, Fê, eu estou nessa militância igual a você, já faz uns 4 anos, eu vim numa primeira candidatura aí a vereadora em Ferraz, né, na eleição passada. Entrei nessa por algumas dores minhas aí que aconteceram e resolvi parar de reclamar, resolvi vir à luta mesmo, né? A gente reclama demais, reclama com as pessoas e as pessoas não fazem por nós, assim como você está fazendo. Acho que você reclama bastante, né? Tem suas necessidades, suas coisas, e você vê que as pessoas não fazem por você e você acabou saindo à luta, não é verdade? Então eu também sou dessas. A gente tem que vir, a gente tem que sair para a luta mesmo. Então, eu vim de uma candidatura há 4 anos atrás, eu sou professora de Ferraz de Vasconcelos, já trabalhei aqui no Estado, na Prefeitura, no Estado, aqui tudo municipalizou, continuo ainda, tenho 50 anos de moradora de Ferraz de Vasconcelos, já trabalhei em várias escolas aqui, cresci, né, na mesma casa onde eu estou, criei meus filhos aqui, agora quero criar os meus netos e vejo que Ferraz está muito largada. Nós não temos onde levar as nossas crianças, nós não temos muitas coisas que fazer aqui em Ferraz, né? A educação está largada, a segurança está largada, porque eu tive meu carro roubado na porta da minha casa. Então, foi muitas coisas que me levou a vir e a tentar fazer o que muitos não fazem, né? Que é por nós munícipes, porque eu ainda sou uma munícipe, eu não me vejo ainda como uma vereadora, mas enquanto estiver lá, eu sei as dores que nós estamos sofrendo como os munícipes de Ferraz de Vasconcelos. E, assim, depois disso, né, de vereador, já logo de 2 anos eu me lancei numa candidatura aí a deputada federal, também, porque realmente eu não penso em ficar estagnada em uma coisa que eu já comecei. Então, se eu comecei na política, eu vou ver até onde a política vai me levar, até onde a política vai, que eu possa fazer alguma coisa para os outros, para as pessoas. Enquanto eu puder ser útil, né, eu estarei nessa militância aí da política, por várias causas, causa da mulher, esta causa de vocês é que eu quero abraçar, é uma causa animal, são tantas coisas, Fernando, que a gente tem que brigar, que estão largadas, que eu não digo que eu estou abraçando, eu estou chamando vocês para abraçarem comigo, é diferente, né? E não só nessas falácias aí das coisas que todo mundo diz que vai fazer, diz que tem projeto, diz que... Mas se a gente não abraça a causa junto, que nem eu venho com você, que nem tem a minha sobrinha Carla, né, que a gente tem essa empatia com as coisas, nada vai mudar. Né? Se não trouxermos vocês que têm essa visão, simplesmente falar não vai adiantar. Então, essa sou eu, Fê. Fabiane, uma professora simples, uma mãe, uma avó, uma dona de casa, uma filha dedicada, uma pessoa que acredita muito ainda, muito na humanidade, muito nas coisas boas que podem acontecer, e que acredita muito na mudança de Ferraz. Estamos aí, Fê. Tá bom? Bom, só quero te fazer uma seguinte pergunta, que é assim, você é a favor da Secretaria da Deficiência no município de Ferraz de Vasconcelos? Sim, com certeza, porque é aquilo que eu acabei de falar para você, não sou eu não posso criar leis
se eu não sei quais são as suas dores, quais são as suas necessidades realmente. De repente, eu crio uma lei ou faço algum projeto que para você não vai dizer em nada, e nem para alguns deficientes também não, entendeu? Então, a gente precisa de pessoas, eu costumo dizer que tem que ter cada macaco no seu galho, né? Então, o secretário da educação tem que ser da educação, o secretário da saúde tem que ser de saúde, o de esportes relacionado a esportes, ou, pelo menos, que a pessoa seja muito envolvida com estas causas. Porque senão vai ser balela, senão vai ser nada, vai ser um poste ali colocado somente para iluminar alguns pontos, né? E não para fazer uma diferença numa cidade. Então, eu creio sim, tem que haver. E eu acho que, eu não sei se isso existe já em algumas cidades. Existe? Sim. Ai, que maravilha. Então, nós temos que seguir. Eu falo, a gente tem que seguir bons exemplos. Então, se já tem, nós temos que buscar como funciona, como é, e trazer essas coisas boas para cá, para Ferraz, sim, com certeza, com certeza. Porque só vocês sabem o que vocês passam, não é verdade? Tem coisas que você passa que eu não passo, então não sou eu que vou falar assim, eu que vou montar ou que vou fazer algo que realmente vai ser útil. Eu posso até fazer, sem dúvidas nenhuma. A gente pode fazer, mas de repente não farei com a destreza que você faria, porque você é a sua causa, é aquilo que você milita, né? E você tem a empatia por ser, né? Porque você tem em você uma deficiência, não é verdade? Então é bem diferente essas coisas. Qual projeto de inclusão para a pessoa com deficiência você tem no seu plano de governo? Fer, se eu falar para você que eu tenho o plano, eu não tenho. Mas, assim, como eu disse para você agora, eu estou muito engajada com a causa da Carla. Então, eu falo para a Carla, os projetos que ela tem são os nossos projetos, entendeu? Porque aquilo que eu acabei de responder para você, não adianta eu fazer. Eu preciso que a Carlinha, que você, um deficiente auditivo, né, um surdo, um mudo, ele venha e fale para nós ali que estamos ali qual é realmente a necessidade dele. Eu preciso estar em contato com vocês, eu preciso que vocês me digam aquilo que tem que ser feito. Eu não posso simplesmente fazer e falar, eu criei vários projetos lá para a causa. Não, eu preciso ter vocês ao meu lado. Então, eu vejo que a Carla, ela tem bons projetos para cá, né? Na causa dos cadeirantes, ela vive brigando muito em Ferraz aqui, por conta disso, de principalmente coisas que não funcionam aqui em Ferraz, o acesso às coisas é muito difícil para vocês, né, cadeirantes, e a gente precisa rever uma estrutura da cidade para cadeirantes, a gente precisa rever calçadas, a gente precisa rever guias rebaixadas, a gente precisa rever muita coisa. E eu, como uma educadora, como professora, Fer, vou falar para você, não é simplesmente, como acontece, né, nas escolas, simplesmente tratar a causa de inclusão como colocar um deficiente em uma sala de aula e falar para o professor, se vira. Eu já passei por isso. E se eu não fosse buscar como lidar, como tratar, é muito complicado e as pessoas não nos dão esse amparo, entendeu? Então, por isso que eu estou falando para você, é necessário que vocês estejam com a gente ou que realmente haja uma secretaria para isso, porque senão vão ser falácias só, nós vamos continuar na mesma. Então, isso com várias causas, né, que nós temos aí, tanto a causa da mulher, se nós também não tivermos mulheres lá dentro na vereança, se nós não tivermos um deficiente físico ou auditivo, seja qual for, dentro da vereança ali também, dentro da Câmara, eu acho que nenhum que está lá dentro, que não seja de uma causa, vai abraçar realmente.
né? Porque é o que eu falo, a gente precisa de empatia. Quando a gente tem, se eu tivesse um aluno dentro da minha sala, ao qual eu não fosse buscar as alternativas, aquilo que eu pudesse ajudá-lo, simplesmente para o Estado incluiu. Isso para ele é inclusão. E a gente sabe que não é, a inclusão não é isso. A inclusão é fazer com que o ser humano, o cidadão, ele tenha todos os direitos dele garantido. Isso eu vejo como inclusão. O que você acha da educação para pessoas com deficiência em Ferraz de Vasconcelos? Volta ao mesmo ponto que nós acabamos de falar, né? Os professores também precisam não ser capacitados para isso. A prefeitura precisa ter um olhar diferenciado para isso. A inclusão ela é uma causa muito, muito nobre e muito difícil também, né? Por quê? Porque ela engloba muita coisa. O que isso eu digo em todo tipo de inclusão, não só a inclusão de um deficiente. Eu estive há pouco tempo conversando com uma índia daqui de Ferraz, e ela também reclamou dessas coisas, sabe? A gente precisa ter esses olhos de incluir as pessoas de outras classes, não são classes, de outras etnias também, né? Então, tudo isso faz parte da inclusão. E a inclusão para o deficiente, eu acho que a menos complicada é ainda o cadeirante, né? Mas quando você tem na sala de aula um deficiente auditivo, quando você tem um mudo na sala, é muito complicado, porque nem todos os professores estão preparados, nem todos os professores a língua de Braille faz parte do seu currículo, entendeu? Então, é tudo muito complicado. Tratar disso, é aquilo que eu falei para você, engloba muita coisa e muitas mudanças, né? E eu acho, como você falou que começou agora, né, há 4 anos, eu acho que a gente precisa realmente discutir muito essas causas, muito, para que haja uma eficácia nas coisas, e não apenas dizer, tá feito, é uma inclusão, ele está lá dentro da sala de aula. Poxa vida, mas e aí? Como que nós vamos fazer essas coisas? Como que nós vamos agir com ele? O professor está capacitado para isso? Então, tudo isso... Deveria ter um curso preparatório, né? Para capacitação do professor. Com certeza. Com deficiência. Com certeza, Fernanda. Isso é o que eu falo para você. E eu falo isso por experiência própria. Por experiência própria. Eu, na minha adolescência, eu tive uma amiga que ela era cadeirante. Naquela época já era muito difícil, muito difícil. Mas eu vejo que lá atrás a inclusão era real, era ao mesmo tempo que era muito difícil, era um outro tipo de sociedade, um outro tipo de crianças. Por quê? Porque a gente precisa também trabalhar as nossas crianças para essa inclusão. Coisas que lá atrás, e a família que não tem um deficiente, ela precisa trabalhar os filhos dela para esta inclusão também. Então, é um geralzão, sabe, de coisas que precisam ser colocadas na sociedade. Por quê? Porque lá atrás, na minha adolescência, na minha infância, não é nem adolescência, porque eu estava na 3ª ou 4ª série, e isso eu tenho muito presente na minha memória. Eu tinha, o nome dela era até Elaine, eu nem sei, Eliana, por onde anda, mas assim, nós tínhamos um cuidado com ela, sabe? A escola tinha um cuidado com ela, nós, amigos, tínhamos um cuidado com ela, a mãe dela. Então, era todo um trabalho de sociedade mesmo. Hoje, poucos, eu volto a dizer poucos, porque eu vivi isso, poucas das crianças têm isso quando há um cadeirante na sala de aula. Não é a sala inteira que se envolve, é 1 ou 2 amiguinhos.
e olhe lá. Exatamente. Aí você tem um preparo, porque você... E eu lembro que naquela época, a mãe dela ia para a escola para fazer a higienização dela, para fazer um monte de coisa, porque o nosso período era muito maior, né? E era tudo muito natural. Hoje não é natural, porque as crianças elas discriminam muito, mas as crianças já discriminam por conta da sociedade, por conta da família onde ela vive, entendeu? Então eu vejo assim, porque se até na rua, na sociedade, as crianças vissem isso com mais naturalidade e tivessem mais empatia, eu acho que para todo mundo seria bom, entendeu? Então é uma coisa assim, que ao passo de formiga, eu sei que a gente consegue mudar muita coisa assim. O que você acha sobre o decreto que foi assinado no dia 30 de setembro pelo secretário de Brasília, o decreto 10.502, sendo que o decreto 10.502 foi assinado sem a participação das partes principais, que são a CMPED, a CMPED e o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. O que você acha? Sei, aquilo que eu acabei de falar para você. E o mais engraçado, né, que nós temos lá a nossa primeira dama, que faz uma militância também, né, a respeito, né, dos deficientes. Mas como eu vou te dizer isso? É assim, eu vejo que também você está abraçando a causa, né? Você é um deficiente, você está abraçando a causa. A Carlinha também. Mas quantos outros lá? Por que não foram lá? Por que não brigaram? Por que não tem? Vocês têm ali um grupo realmente ativo que pudesse estar lá, que pudesse estar fazendo a diferença naquele lugar e brigar, ou sei lá, ou reivindicar alguma coisa lá? Entendeu? Então, eu vejo assim, uma coisa foi feita, o decreto está lá, né? Foi decretado, mas é que nem você acabou de falar, qual é a prefeitura aqui, o que você acha de uma secretaria, né? Sim, tem que haver, porque se não houver, as coisas, qualquer decreto, qualquer lei que surgir aqui de Ferraz em favor a vocês vão estar a par? Vão, quando o negócio já sair. Você entendeu? Deu para você entender o que eu quis dizer? Então, eu creio que é assim que tem que acontecer. Vocês têm que ter uma voz ativa lá. Eu não acredito. Eu tinha até um amigo, menino, esqueci o nome dele. Ele é deputado federal. Eu conheci ele na... Ai, Hamilton, não é Hamilton. Eu conheci ele na campanha passada. Então, quer dizer, tem pessoas lá. E por que deixaram... Não tiveram uma participação ativa nisso? Você entendeu? Então, são pessoas também que acabam abraçando a causa, mas abraçando a causa só por si. Não fazem por todos. Entendeu? Entendi. Sendo eleita, seu gabinete vai ser acessível e você pretende ouvir os munícipes com deficiência da cidade? Fer, se eu eleita, eu pretendo ter... Eu vou contar só para você, hein? Não contei isso para ninguém ainda, hein? Eu pretendo ter É como se fosse um polo em cada lugar, sabe? Eu preciso ter olhos pela cidade. Eu preciso ter ouvidos na cidade. Eu não posso... meu gabinete vai estar aberto? Vai, lógico, com certeza. Mas... E eu preciso dessa voz em cada lugar. Eu preciso desses olhos em cada lugar. Porque dentro do meu gabinete também eu não vou poder fazer nada, né? Eu preciso que alguém me traga o que está acontecendo, que nem qual é. Vou precisar de você, que você me diga qual é a sua necessidade, qual é o que você precisa para que eu possa agir lá. Eu preciso de alguém aqui
no meu bairro, que continue me dizendo, olha, porque eu tenho uma necessidade aqui, de repente. Eu preciso que tapem o buraco da frente da minha casa, mas se eu não subir até o fim da rua, eu não vou saber que lá no fim da minha rua também tem outras necessidades. Então, é isso que eu pretendo. Eu pretendo ter olhos e ouvidos espalhados pela cidade. E que nem as pessoas falam, né? Os vereadores só saem de 4 em 4 anos. Não, eu não pretendo isso. Eu pretendo sair e muito pela cidade. As pessoas com deficiências reais de Vasconcelos sentimos muitos descasos no trabalho social da cidade, pois quando precisamos de fralda, soda, o setor que era para dar um suporte sempre arruma desculpa que não tem, que não tem. Você sendo eleita, o que você pode pretender fazer para que a gente, para que a gente possamos melhorar essa situação dentro do município? Bom, eu acho que e não é mais assistente social. A gente fala de uma outra forma que eu esqueci agora como é que a gente trata isso. Mas não é um assistencialismo que tem que ser feito. Mas eu sei que é possível fazer sim, porque eu vejo que quando as pessoas querem ajudar umas às outras, consegue-se, né? Então, agora, quando não tem alguém à frente para fazer isso, fica mais difícil. Então, se tivesse uma pessoa ali, já para cuidar disso, que no caso seria, ou uma primeira dama, ou quem fosse cuidar da parte social da cidade, eu acho que numa época ou de enchente, ou do frio, né? Por que a gente só faz campanha ali do agasalho? A gente pode ter uma arrecadação durante o ano, né? Por que se espera acontecer uma necessidade para abraçar uma causa? Então, eu acho que isso são olhares e eu vejo assim, são olhares mais de mulher mesmo, né? Não estou falando desse lado feminista, não, mais do lado humano que a mulher tem. Então, fazer essas coisas, a gente já prevê muita coisa, a mulher já tem esse tino de prever as coisas. Então, quer dizer, isso, se for uma constante, não vai faltar. Se tiver alguém responsável por isso, não vai faltar. Olha, a gente tem que estar ali, a gente tem que buscar essas fraldas, a gente tem que estar em constante ligada às UBSs, aí onde tem tal remédio que é necessário que não falte. São muitas coisas, entendeu? Que a gente tem que fazer e que são olhares, assim, eu vejo. Eu agora estou me vendo como mãe, como vó, como uma pessoa que realmente participa dessas coisas, assim, que sente essa necessidade. Mas a hora que você vai buscar, poxa vida, não tem. Essas coisas são essenciais. E o básico, e o mínimo, né? Então, eu creio que a gente pode se dizer que falta uma administração nessas coisas? Acho que sim. Uma melhor como se diz, organização disso? Sim, eu creio que sim. Uma organização, um melhor preparo, né? Já Com que, certeza. já que possa agir corretamente devido a Sim, isso. sim. Verdade, verdade, bem isso. As pessoas com deficiência do município sofrem muito com a questão de transporte público, pois hoje nós não temos nenhum carro acessível que dê suporte que nós precisamos no atendimento e consultas dentro da cidade, até mesmo fora dela. Você pensa o projeto para mudar essa situação? O projeto, sim. O projeto, com certeza.
mas esse projeto eu preciso que vocês façam junto comigo, que nem agora nós temos aí, né, a Carlinha está vindo, tem o Luciano também, que faz parte, né, deste grupo, e assim, é aquilo que eu falei para você, Fê, muita coisa precisa ser reestruturada na cidade, né? Não foram pensadas. Quando se faz uma calçada, parece que o povo esquece. Ou finge, né? A gente prefere entender que eles esqueçam, né? Por quê? Porque não faz parte da vida deles isso. Não faz parte do prefeito que está lá, ou do mestre de obras, ou sei lá de quem, né? Ou do cara que fez o projeto mesmo, ter essa necessidade. Por isso que eu falo dessa empatia. A pessoa, quando ela tem, né, ela vai lembrar e vai saber. Por isso que eu falo que eu preciso de vocês. Não adianta. Se não for a minha dor, eu não vou fazer uma calçada rebaixada, né? Por quê? Porque para mim é indiferente. Mas se eu tiver quem está comigo e a hora de um projeto falar assim, ó, lembra daqui, porque essa pessoa aqui vai precisar. Então é diferente quando se trabalha em grupo, em conjunto. E Ferraz precisa muitas mudanças, muitas. Eu já vi várias vezes, até mesmo para um simples deslocar, né, de vocês é muito complicado. Ou por uma van acessível, às vezes a Carla precisa, a Carla é que eu falo muito da Carlinha, porque a Carlinha é que eu mais tenho contato. Nossa, a Carla, para conseguir a rampa da casa dela, foi uma dificuldade tremenda. Então, tudo isso. E assim, e foram vários anos de promessa, sabe? Para alguém chegar e fazer. A acessibilidade dela, para ela ter para ela sair de casa, é muito complicado quando ela tem uma reunião para ir, que ela precisa ou de um táxi, ou de um ônibus, um coletivo. Às vezes ela atravessa, que ela ainda atravessa de lá, né, do outro lado da cidade para o lado de cá, aquele elevador que não funciona na estação. Então, e sabe, as coisas quebram, aí você fala, mas quebrou, e quantas vezes ela já brigou por isso? Sabe por quê? Porque a pessoa não faz diferença, parece que as pessoas, que eles acham assim, são poucos que usam, então a gente não liga. Mas são poucos, e são poucos que são cidadão também, e que precisam da mesma coisa, eles precisam ser respeitados, vocês precisam ter as coisas de vocês garantidas, não é? E a cidade precisa de uma reestruturação a respeito disso, dessas calçadas, dessas vias públicas, de muita coisa. Não, vou fazer uma pergunta que não estava nem aqui, mas é englobado. O que você acha sobre a empresa de transporte da nossa cidade, a empresa Radial? A Radial é uma briga bem antiga aqui, né, Fê? É um monopólio isso aqui, que você ri, né? Que é complicado brigar com a Radial aqui, né? A gente sabe que todo mundo sabe, isso aqui é incrível. Todo mundo sabe que tem que ser feito alguma coisa, que os caras precisam trabalhar para os munícipes, que os caras precisam fazer as coisas, que a gente precisa de ter mais acesso, né, à cidade toda. A gente precisa ampliar essas linhas aí, a gente precisa ampliar esses ônibus com acessibilidade para vocês, a gente precisa de tanta coisa. Mas mexer com essa turma aí vai ser uma briga feia, né? Mas eu sou briguenta, viu? Eu sou aquela que entra e enquanto não me mostrem que 4 e 4 ali pode dar 8, ou tem umas equações aí que pode dar outro número, eu estou ali brigando. E eu creio assim, nada é impossível, mas que eles precisam rever muitas coisas aqui em Ferraz, precisam. E isso é uma coisa assim que eu sei, e muitos aqui, Fer, vou falar para você, não ligam para a Radial porque não usam o transporte público.
Isso é um fato, sabe? Não vê a necessidade dos munícipes porque não usam o transporte público. Eu já usei muito, meus filhos já usaram muito. Então, a gente sabe onde precisa. Eu tenho parentes aqui espalhados, como eu já disse, eu estou aqui em Ferraz há 50 anos, eu tenho parentes espalhados aqui em Ferraz, pelos 4 cantos. A gente sabe que precisa de linha, né? A gente precisa dessas linhas aí serem expandidas aí. O Ferraz está crescendo e a Radial precisa ter esses olhos desse crescimento de Ferraz e colocar ônibus de qualidade, né? Porque os munícipes merecem, né? Nós merecemos. Certo? Agora eu vou fazer umas perguntas, que é tipo umas. Vamos dizer que uma brincadeira. É o seguinte: vou te dar uns temas sobre a cidade e você me fala o que você acha. Olha, bora lá. Saúde. Ai, saúde. A gente tinha tudo para ter uma das melhores saúdes aqui de. Posso até dizer, acho que do Alto Tietê, pelo tamanho do hospital que nós temos. Né? Nós temos, o povo costuma dizer, e até apelidou de elefante branco, e realmente é um elefante branco. Graças ao deputado, aí nós tivemos a pediatria aberta, né? E fora isso, ele fez uma ala lá também, acho que da psiquiatria também. Então, mas quantas coisas, né, Fê, podiam ter sido feitas antes do nosso deputado também ter feito. Era só buscar os recursos e não usarem desses recursos, né? Porque tudo pode, tudo. Eu tenho uma frase muito minha, eu acho que tudo pode quando não há corrupção. Dá para fazer, dá. Né? Foi feito aí com verba do Estado aí, essa grande reforma do hospital. Então, poxa vida, era só a prefeitura entrar também com uma parte aí e fazer o negócio funcionar direito. Por que funciona em outras cidades e não pode funcionar tão bem em Ferraz de Vasconcelos? Poxa vida, eu tenho que sair daqui. Né? Eu tinha que sair daqui para levar meus netos ou para levar meus filhos na pediatria em Mogi das Cruzes, né, num pró-criança. Por que isso não pode funcionar aqui em Ferraz? Então, é complicado, né? Mas a gente tem um lugar e não sabe usar. Educação. E aí é minha dor, né? A educação. Fer, nós temos tantas estrutura, né? Vou falar de estrutura, escolas, né? O prédio, a gente tem tanta coisa boa aí que deixada assim, largada, maltratada, os professores tão desgostosos. Nós podíamos ter uma educação de qualidade aqui em Ferraz. Nossa, como eu conheço, eu tenho tantos amigos aqui de excelência na educação, sabe? E a gente vê a educação assim tão banalizada, principalmente agora com essa pandemia, aí que acabaram de acabar com o professor, né? Porque é aquilo que eu falei para você, Fê, a respeito da inclusão. Ninguém ensinou um professor a fazer isso que nós estamos fazendo agora, sabe? Essa live. Ninguém ensinou o professor a dar aula assim, Fer. Ninguém mostrou para ele, foi lá e falou assim para ele, olha, você agora vai ser um youtuber e você vai dar aula assim. Você vai ensinar o seu aluno desse jeito. Hoje estamos só nós dois aqui, né? Sou eu, você tendo uma conversa, um bate-papo. Mas o professor, ele tem que vir aqui, dar a cara dele sozinho aqui, e é mesmo assim chamar a atenção de um aluno. Se já é difícil chamar a atenção de um aluno dentro de uma sala de aula, né, com mais uns 30, imagina você chamar a atenção ali do aluno, você ter que fazer o pai participar disso, que o pai também não estava preparado para isso, né? Então, são muitas coisas assim que está tornando a vida do professor muito difícil. Podia ser fácil, se ele tivesse todo o aparato, né?
puxa vida, olha, vou te fornecer um notebook, ou então eu vou te fornecer um celular, ou então eu vou pagar a sua internet, ou eu vou não, só enfiar uma conta a mais para o professor. E assim fica muito difícil, né? Fica muito complicado. E eles cobram, a burocracia é muito grande. Muito grande. E aí você tem que ir atrás do aluno, você tem que ir atrás do pai, por que o pai não está. Às vezes, Fernanda, eu já falei, eu acho incrível isso, né? Até pode até acontecer com você mesmo. Quantos de nós, às vezes, deixamos de pagar a nossa internet e não temos uma internet assim todos os dias, a toda hora, a todo momento, todo mês? Às vezes falha. E aí? E se o professor não tem essa internet? Ele tem que ir atrás. Ele tem que sair da casa dele, ele tem que ir atrás, ele tem que pedir emprestado, ele tem que fazer, mas ele tem que dar conta do recado. Então fica muito difícil, Fê. A educação é outra coisa que ela tem que ser muito bem valorizada. Professor tem que ser valorizado, entendeu? E depois dar não é qualificação, dar os meios para que ele possa utilizar isso, para que ele possa entender essas coisas. Que a gente faz, professor se vira nos 30, mas aquilo que é dado para ele fazer, a gente desenrola. Segurança. Ai, muito triste, muito triste. Parece assim, em uma das lives que eu comentei aí, a gente anda aqui em Ferraz, né? Você vê alguns bairros resguardados ali por segurança e os outros, acho que nem a polícia militar consegue chegar perto, de tão difícil acesso é. E eu fiquei muito, assim, uma das coisas que me trouxe a política foi por isso mesmo. Eu tive meu carro roubado aqui na porta da minha casa no dia do meu aniversário. Eu voltando da praia, 3 moleques aqui passaram e levaram meu carro assim na mão grande, em um lugar onde eu vivia, onde nunca a gente aqui dormia de portas abertas, minha casa ainda é portão de grade, para você ter noção. Então, quer dizer, a gente nunca se preocupou muito com isso, mas depois disso, tudo assusta muito, tudo nos assusta. Então, eu acho que Ferraz está muito largado em relação a isso, e esse tipo de segurança eu acho que podia ser para todos. Acho que podia ser para todos, sabe? Culpa-se muito a polícia militar também, mas também não dão os aparatos necessários para eles lá. Eu sei que é muito difícil para a polícia militar também, mas eu vejo que a gente também pode fazer nossa parte, sabe? Eu acho que não só paga, que nem aqui, né? A gente paga um segurança aqui, né, que é o da motinho aqui, que passa aqui direto, mas ele só, o máximo que eu acho que ele pode fazer é inibir, né, de repente o som de uma sirene dele causar um susto em alguém, sei lá, né, mas não é só isso, a gente realmente precisa de uma eficácia, e eu estive conversando aí com o candidato, né, que era o meu candidato que vinha a prefeito, que agora é vice da Priscila. E é possível, sim, sabe, a gente ter Ferraz monitorado. É possível, são projetos possíveis, sim, para um monitoramento de segurança em Ferraz. Mas é aquilo que eu falo para você, Fernanda, a gente tem que ter pessoas que queiram fazer. Né? Se não tiver, nós vamos continuar nessa mesmice aí. E bons projetos para segurança, eu sei que eu estou vendo que vai ter. Agora, certo. Agora, uma coisa que muitos jovens se preocupam também, até em prol das crianças, vamos falar de lazer. Triste, né? Eu acabei de fazer um post aí agora. Ontem eu fui com os meus netos, né, os meus filhos, a gente gosta muito de brincar ao ar livre. Gosto muito eu ainda gosto também de brincar de bola, de vôlei.
jogar taco com eles. Eu gosto dessa coisa ainda de resgate, de tirá-los de acesso à internet e levá-los para brincar em lugares públicos. Então, só que a gente não tem isso aqui. Aí eu tive que me deslocar, né, daqui até Jundiapeba, ali, entre Jundiapeba e Mogi, porque lá tem um descampado, assim, tem um campo. E eu ainda falei para as crianças, nós vamos no parque. Chegou lá, elas queriam até saber onde estava o parque. Mas não era parque, era um lugar, assim, uma área enorme de gramado, de campo, né, que eu tenho 6 netos, né, que eles podiam correr à vontade, empinar pipa, jogamos taco, e é assim, jogamos bola, e é isso. Então, você consegue entender que a gente só precisa de um campo, e não temos? Não era um parque, era simplesmente uma área muito aberta, muito gramada, muito bonita, que ali pessoas embaixo de uma árvore faziam piqueniques, outras lá faziam churrascos embaixo de outra árvore, nós ali brincando, né, jogando taco. Então, quer dizer, a gente precisa de pouco, e nem esse pouco nós temos em Ferraz. A gente não tem uma praça que a gente... Até mesmo eu vou falar, porque eu saí da parte de adolescência há alguns anos, vamos se dizer, até de um salão para os jovens, faziam seus bailes para que parem essas festas nas ruas, né? Porque tendo um salão para os jovens fazer um baile, tudo com monitoramento, com segurança, todo bonitinho, acaba esse espancadão na rua, né? Esse espancadão na rua, essas drogas rolando fruto, né? Acaba que, querendo ou não, o monitoramento, tudo bonitinho, eles tudo resguardado, né? Fica legal para a cidade. Agora, a cidade não tem nada e cada quando o jovem fecha a rua, reclama. Mas se o jovem também não fechar a rua para poder fazer isso, querendo ou não, eles não vão ter onde se divertir. É onde acaba vendo espancadão. Verdade, verdade. Antes tínhamos aqui mesmo, aqui na praça, aqui, essa outra tragédia que fizeram aqui, quando os meus filhos eram pequenos, tinha apenas uns tubos grandes de PVC, um escorregador e uma rampinha do nada, uma rampa e eu não sei como é que eles chamam isso, um cano ali que tinha, que meu filho adorava andar de skate. Para ele era tudo de bom aquilo. A gente descia ali na praça, eles brincavam ali, tinha uma terra, entendeu? Mas eles tiraram tudo, Fernando, tudo. Aquele nosso recanto lá, meu Deus, eu acho que não é nosso, porque se fosse meu, eu acho que eu trataria aquilo bem melhor. Então fala que é o nosso recanto, não é, aquilo lá não faz parte de mim, de tão largado que está. E uma coisa que podia ser tão útil, tão boa para nós, né? Mas eu não entendo, eu que eu costumo dizer, Fernando, eu não entendo, mas eu quero começar a entender estas coisas. Por que certas coisas aqui em Ferraz não funcionam? Então, por isso que eu estou vindo também. É porque aquilo que eu não entendo, eu quero começar a entender. Por que nosso recanto está lá largado? Por que nossa praça virou esse caos? Por que um local que nós tínhamos de show, né, que era lá o Birutão, virou um nada, onde eles tinham feito um parque também, que era um parque aquático, tinha aulas de natação, desmontaram tudo aquilo, e eu quero entender essas coisas. Isso eu estou falando como uma... falar isso agora. Né? Querendo ou não, a única coisa que a gente tínhamos, que teoricamente é o Festa da Uva, que hoje nem isso temos mais, que é os shows, tem mais de Ferraz, né? Querendo ou não, o único lazer que tínhamos de Ferraz, não temos. É onde muitas pessoas têm que se locomover para outras regiões para ter um lazer. Verdade, exatamente isso. Então, aquilo que nós tínhamos, nos tiraram,
nos tiraram e não foi nenhuma barganha, né? Não, só arrancaram, não fizeram uma troca com a gente, simplesmente nos arrancaram tudo e nos deixaram sem nada, assim, quem quiser que vá se divertir em qualquer outro lugar. Promessas foram feitas, né, muitas, promessas de um shopping, promessas de nós termos, que nem aqui, volto para minha adolescência nós tínhamos um cinema, depois mais velha, acabou o povo chamando aquilo de pulgueiro. Meu, bem ou mal, o negócio estava lá e funcionava. Aquilo funcionava como uma área de fazer uma formatura das crianças, porque a formatura, eu lembro, a formatura do pré, do meu filho, foi lá no cinema, era uma coisa pequena, arcaica, então por que não se reformou o negócio e não deixou o negócio funcionando? Não, vamos simplesmente, foram acabaram com, que nem você falou de salão, acabaram com o salão lá do Rosado, acabaram com o cinema, e promessas a gente tem, né? Várias promessas de fazer um shopping, se construir um shopping, e assim, e coisas, Fernando, que eu falo para você que não precisa ser muito estudioso não para saber, porque até eu, leiga, do jeito que sou, eu sabia que ali não dava para construir nem um mercado e muito menos um ragazzo, que aquilo ali já nasceu morto, porque o jeito que enche de água ali, qualquer cidadão aqui de Ferraz sabia que aquilo lá não nasceu morto mesmo. Mas enfim, né? Mas enfim, né? É isso que eu acabei de falar para você. Essas coisas eu quero entender. Por que deixaram? Se todo mundo sabia, alguma coisa tem por trás, não é? Por que o Tenda lá virou um rio dentro daquele mercado? Foi absurdo. Então, quer dizer, como se teve algum projeto para shopping ali? Como assim? A gente sabe, qualquer um que antes de fazer qualquer coisa ali, é necessário aí, eu sei que já então são tudo rumores, sabe, que a gente sabe, mas que eu quero depois entender isso direito. A verba já veio para piscinão aqui em Ferraz, mas ainda não foi usada, isso realmente procede? Então são coisas que eu vou buscar, que a gente vai saber o que está acontecendo e por que deixaram essas coisas acontecerem, entendeu? Sendo que foi um desperdício tudo aquilo. Mas enfim, né? E a gente vai ficando aí, ó, sem nada, e quer curtir, e para você, para mim já é difícil, que nem, poxa vida, eu descer com os meus netos aqui para a praça é uma coisa. Eu pegar os meus netos e ir para Mogi é outra totalmente diferente, né? Porque aqui na praça eu posso descer com eles a pé, ir para Mogi. E para vocês, acessibilidade para vocês ainda se divertirem, para vocês darem uma volta, para vocês saírem para um parque, para vocês curtirem, é mais difícil ainda, né? Então, é tudo isso que eu quero entender, Fernando. Vou falar duas, e aí eu quero que você não me fale o que ela significa para você. Primeiro, inclusão, e segundo, empatia. Inclusão, essa palavra, parece muito fácil, Fernando, falar em incluir as pessoas, mas a inclusão, ela tem que estar arraizada na família. Isso tem que isso tem que ser da educação. A inclusão, ela tem que fazer parte da educação familiar, porque daí nós teremos uma inclusão de verdade. Não só essa palavra incluir. Incluir significa muita coisa, assim, engloba muita coisa, né? Porque a inclusão, ela vem com o deficiente, ela vem com o racismo, ela vem com vamos englobar todos, os LGBTCs aí, né, que tanta nomenclatura, a inclusão é tudo, Fernanda, é tudo, sabe, são todas as etnias aí envolvidas, e que ela se faz no respeito, e a empatia
essa é a minha palavra. Se você olhar no meu Facebook, o que eu tenho de posts falando sobre a empatia é tudo. Porque se, enquanto eu não me colocar no lugar do outro, enquanto eu não me colocar no lugar do outro, eu não vou saber absolutamente nada da vida, nada. Porque a empatia, ela é uma lição de vida mesmo. Ela é uma lição de vida. Tanto para causas, até para causa animal, até para causa animal. Se você não se colocar ali no lugar, sabe, do bichinho que está desamparado ali e precisa, você vai passar batido em muitas coisas, em muitas coisas. Então, a empatia faz parte muito do meu vocabulário. E a inclusão também. A inclusão também. Certo? Passei? Certo. Não sei quem falou aí, mas concordo com a pessoa, tirou 10. Foi a minha mãe drasta, que falou, tirei 10, que bom. A gente tem muita coisa para lutar junto, meu amigo, muito, viu? E você, Luciana, Carlinha e alguns outros aí que eu não conheço, podem contar comigo mesmo, tá? Eu sou muito pela causa também, que é muito difícil, eu já tive alunos assim, e vou dizer para você, tenho empatia com pessoas autistas também, porque Eu a ia gente... falar isso agora, que tem uma pessoa que estava falando de autismo aqui. Mas Porque... autista. A que falou isso foi a Raquel. Tá. Mas não esqueço dos autistas, exatamente. Não podemos esquecer dos autistas ou qualquer outro Sim. tipo de deficiência. É verdade, sim. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada, né, às coisas. Uma professora também muito ligada às coisas. E eu tive aluno que eu mesma descobri nele esse autismo, sabe? E é difícil você, né, conversar com os pais sobre isso. Porque é aquilo que eu falei para você, Fernando. Os professores, nós somos tantas coisas, não só professores, nós somos muito mais que professores, né? Nós passamos a maior parte do tempo com os alunos, nós sabemos ali o desenvolvimento deles. Então, você diagnosticar uma criança é muito complicado, né? Eu sou psicopedagoga, fiz aí minhas pós-graduações aí, fiz em gestão, administração, muita coisa. Mas, enfim, é muito complicado você falar para o pai isso, né, sobre o autismo. Mas eu mesma, a gente ainda não sabe do diagnóstico, mas eu posso ter uma criança autista em casa, entendeu? Então a gente está assim, a gente busca, né? A gente busca o conhecimento a todo momento. Essa é a vida da gente, é a gente buscar o conhecimento e aquilo que não nos é dado na mão, você vai e faz, né? Exatamente. Até porque você diagnosticar, eu não digo só um autista, mas como uma pessoa auditiva ou qualquer outro tipo de deficiência, vamos falar assim, tem muitos pais, e como muitas mães também, que não aceita aquele diagnóstico dado para a criança, né? Como tem muitos pais, ou muito pai ou muita mãe que também com isso acaba se discriminando o filho, né, pelo diagnóstico assim que foi dado. Exatamente. Até a criança que ela é hiperativa. Você falar para um pai, Fernando, olha, procura um psicólogo ou um psiquiatra para uma criança, Deus meu, você comprou uma briga com o mundo. E às vezes não é, você só está falando para o pai procurar ajuda.
né? Mas não, você já Exatamente. está, não, você já está taxando a criança, você já está discriminando a criança. Quem é você para falar isso? Quem te deu essa autoridade? Quem que você pensa que você é? É uma briga muito grande, Fernanda. É uma briga muito grande. Por isso que eu falo para você, às vezes o tentar ajudar as pessoas é meio complicado. A gente precisa saber o terreno que a gente pisa, Que, principalmente. que acaba que as pessoas não aceitam ajuda, né? Não, não. Não, principalmente se você. Por quê? Porque as pessoas assim, elas não estão, elas estão acostumadas com o normal, né? E o que é normal hoje em dia? O que é normal hoje em dia? Eu parto do seguinte princípio: se a gente tá tratando do autismo aqui, né? Se realmente a, a criança que a gente tem aqui for detectada realmente como autista, meu, é um outro universo que eu vou entrar, porque eles são muito inteligentes, cara, eles são muito inteligentes, mas falta alguma coisinha, entendeu? E essa coisinha que os pais têm que entender, que tem que buscar. Olha, seu filho, quando a gente fala, que nem você, Fernando, você tem uma deficiência, você pode não andar, mas nem por isso você não é capaz de outras coisas, não é verdade? E os pais têm que entender isso na educação, sabe? O seu filho, você falar para um pai, olha, o seu filho tem uma deficiência, não quer dizer que ele vai ser incapaz de tudo. Não, muito pelo contrário. Se ele tem uma, as outras deles vai ser muito mais aguçada. Ele vai buscar muito mais. Ele vai ser muito mais inteligente que muita gente, não é? Porque eu penso assim, o trabalho, as coisas que vocês têm a gente tem que mostrar é muito maior, né? O hiperativo dá milhões de coisas para um imperativo, vai buscar coisas, mas não, você fala que a criança é hiperativa, o pai já pira, entendeu? Então é aquilo que eu falei para você, a gente tem que educar a sociedade primeiro, tem que educar isso. Eu também digo a Carla colocou aqui, ó. Muitas vezes a família fecha as crianças em casa. Exatamente. Muitas vezes Exatamente, a família fecha a criança em casa. exatamente. Onde nós, pessoas com deficiência, né, lutamos pela inclusão. Por quê? Porque não é você fechando uma criança com deficiência em casa que ela vai ser incluída na sociedade. Não é você escondendo um filho com deficiência que você vai falar assim, não, ele existe, né? Ou ele vai correr atrás dos direitos dele. Não, você tem que incentivar mesmo, vai atrás, corre atrás dos seus direitos. Você quer estudar, estuda. Você quer trabalhar, vai trabalhar. Né? Você É o quer. apoio, né? Um apoio, eu não digo só. Não quanto tanto físico, quanto moral, quanto psicológico, quanto qualquer tipo de apoio é bem-vindo a pessoa com Sim, deficiência. Entendeu? sim. Você tem alguém que, que pode ser o seu suporte, o seu, como se dizer, né, a sua muleta para te ajudar, para incentivar você a crescer, é, é gratificante. A pessoa Sim, vê que você tem alguém da família ali para te resguardar, para te preparar para a vida, né? Até porque eu fui ensinado assim. Vai à luta, porque querendo ou não, pai e mãe não é eterno. Pai e mãe uma hora verdade. vai. Criamos para o mundo, né? Vocês têm que ser criados, Exatamente, nós somos criados para o mundo. exatamente. Então, querendo ou não, temos muita pessoa com deficiência tem que lutar contra isso, né? Acaba querendo ou Sim, não. verdade. E esse seu canal que o amor supera tudo, Fernando, como isso é verdade, como isso é verdade.
E a gente está vendo muita maldade no mundo, né? Fê, a gente vê, Exatamente. Fê, a gente vê maldade de pai, de filhos, né? Maldade de professores de escola infantil com alunos. A gente está vendo muita maldade no mundo. E realmente o amor ele supera muita coisa, muita coisa. E só quem tem realmente essa empatia com o outro, né? Só quem tem essa empatia com o outro. Eu não vou fazer com os filhos dos outros o que eu não quero que façam com os meus filhos. As pessoas precisam entender essas coisas. Eu não vou fazer com o outro aquilo que eu não quero que faça para mim. Não é? Mas não, as pessoas estão vivendo o seu próprio umbigo. O seu próprio umbigo. Parece que elas estão enclausuradas aí, numas redomas e vivendo um mundo que é só delas. E não é. E não é. Eu preciso entender o seu mundo, você precisa entender o meu, eu preciso entender o mundo de um autista, eu preciso entender o mundo do surdo. Eu tenho uma prima também, né? Que ela é deficiente Auditiva. auditiva, auditiva. Mas a minha tia, ela correu com ela desde pequena. Ela é uma pessoa assim superada em tudo, formada. Nada para ela foi um percalço, assim, foi uma dificuldade, sabe? Ela buscou muito. E minha tia falou para ela: você vai para o mundo. Inclusive, ela é mamãe, foi mamãe agora há pouco tempo, acho que deve ter uns 2 meses agora, neném. Então, quer dizer, ela criou asa, e a mãe dela falou para ela: você tem que ser muito mais. E realmente, eu vejo vocês uma força assim absurda, absurda, absurda. Vocês, a gente tem que aplaudir de pé mesmo, que se o mundo é difícil para nós, para vocês é muito mais porque nós, né, os que se dizem normais, não facilitamos, não ajudamos, não contribuímos para que o mundo de vocês também sejam, né, entre aspas aí, normal. Mas Fê, nossa briga é grande. Nossa luta Eu, é grande. eu quero aproveitar, estou falando em nome não só da comunicação, e sim de uma bandeira que eu levanto, né? Quero convidar tanto você quanto quem for eleito, né, a andar numa cadeira de roda pela cidade, andar de olhos vendados pela cidade, Que né, desafio. e andar com os ouvidos tampados pela cidade. Meu Deus. Eu quero Grande convidar, desafio. eu quero convidar vocês, todos os candidatos, a sentir o que a gente sente na pele. Isso é empatia. Eu quero lançar esse desafio a vocês. Eu topo. Aqueles que tiver aberto, o WhatsApp tá aí na nossa página, vocês nos procuram, que a gente faz uma caminhada, né, para mostrar como é a vida de uma pessoa com deficiência. Verdade. Porque todo mundo fala assim, é, eu sou a favor da inclusão, eu sou a favor da causa. Então, É. já que é a favor da causa, a favor da inclusão, vamos sentir na Viva, pele, viva ela. vamos sentir um Viva. pouquinho, vamos, aí vamos pegar aqueles que enxergam tudo, vamos colocar para comer, para beber um copo d'água, Meu né? Deus. Para usar um banheiro sem levantar da cadeira, se arrastando, pra, Meu Deus. né, para uma privada. Vamos ver como vamos se sair? Vamos fazer esse desafio? Então, Verdade, Fernando. eu estou aqui lançando esse desafio. Agora, o candidato que estiver disposto, se junta, Verdade. tá? Verdade. E só para explicar rapidamente, o nome Amor Supera Tudo,
O nome do Amor Supera Tudo é inclusão geral. Não só pessoa com deficiência, como qualquer outro tipo de bandeira. Tá? A gente levanta todas as causas. Porque a Sim. gente quer inclusão no Brasil. E quero já te agradecer de antemão pela entrevista você ter dado a nossa página, né? Hum, Foi muito gratificante ter esse bate-papo com você, foi te mesmo. conhecer, te conhecer mais, conhecer um pouco mais do seu plano de governo e tudo mais. Foi Fiquei muito muito bom. feliz por você ter aceitado o convite e suas considerações finais, por favor. Amém, amém, Fê. Eu que agradeço muito mesmo, muito. Foi uma honra para mim, realmente, de verdade. Isso que você falou por último agora realmente me tocou, porque a gente fala empatia, é um grande desafio isso, Fernando. Um grande desafio mesmo. Não estou falando aqui só por falar, não. Eu partilho, né, da vida de alguns deficientes, sei a dificuldade, mesmo assim estou disposta a viver um dia desses para, sabe, para sentir realmente na pele. Eu já sinto, aquilo que eu falei para você, eu já sinto porque partilho, né, de alguns. Mas esse desafio é tremendo, é tremendo. Eu acho que muitos, eu particularmente, eu acho que eu não necessitaria, mas eu acho que muitos ali que estão, ou que vão assumir, ou que já estão ali, precisariam muito disso, muito, muito mesmo. E assim, eu agradeço muito a Deus, né, por por, por esse momento que tive com você aqui agora. Foi como eu compartilhei. Quando eu compartilhei, eu disse que seria para mim mais um aprendizado, né, do que ensinar. Eu sou uma pessoa que aprendo muito com tudo na vida. E hoje eu aprendi mais um pouquinho aí sobre esse mundo de vocês que não é fácil. O que você precisar de mim, independente de estar lá ou não, pode contar comigo, tá? Estou sempre à disposição, a Carlinha sabe disso também. E é isso, meu amigo. Você venha somar na minha vida também. Agradeço a todos aí que tiveram um tempinho para assistir, né? Essa live com você. Espero que esse canal expanda muito, faça muito sucesso, porque a gente tem que realmente expandir, a gente tem que multiplicar o amor, né? E espalhar que realmente o amor tudo supera. Obrigado, Fernando, obrigado, Fê, por você ser parte da minha vida agora, dos meus amigos. Pessoal, só um recado rápido. A página Música Tudo, a partir de novembro, devido às eleições, está aberta a agenda para todos os dias, para os candidatos que quiser, até o dia da eleição, ver a página, tá falando com a gente, tá bom? Ficam todos com Deus. Até a próxima. Obrigado a todos pela audiência. Um beijo no coração de todos. Beijo, Fê.